no carnaval. Olha, você vai para o carnaval sem fazer a sua oferenda? Olha aí. Você vai no carnaval sem se preparar? De jeito nenhum, né? Olha aí. Quem é o dono do carnaval? Quem é? Quem são os donos do carnaval? Toca a vinheta. Se você vai para o carnaval, ou até se você vai viajar, ou se você vai ficar em casa descansando, era bom, porque acidente também acontece em casa. Acidente também acontece em viagem. Acidente também não acontece só no carnaval, acontece o ano inteiro. Mas no carnaval, né? Como diz que é a festa da carne do povo, é a seara de quem? Dos Exus. Então, vocês não deixem de fazer as suas oferendas. Eu aqui estou mostrando as oferendas que eu fiz para eles, certo? Minha oferenda é padê o mais simples possível, com frutas. Eu fiz de 2 tipos, com a maçã fechada e com a maçã aberta. Tá vendo? Ó? Morangos e maçãs. Você pode fazer com uva, banana, melão, abacaxi, o que você quiser. Eu tinha facilidade de maçãs e morango, e eu fiz. Não pode faltar o quê? A bebida, as champanhes. Olha só, a champanhe das moças, certo? A minha mesa hoje, em primeiro lugar, as moças, que as moças é que estão na raia da situação, que elas são as sedutoras, as mulheres insinuantes que se mostram por aí nesse carnaval. Mas você também faça para os seus Exus. Um padê simples, uma coisa apenas para ser significativo, para agradar eles, certo? A bebida, o cigarro, as velas e o charuto, no caso dos meninos, né? Dos Exus homens, né? Masculinos. Então, tá dado o meu recado. Não deixe de fazer suas oferendas. Para onde vocês vão, vão com a proteção de vocês. Se vocês são católicos, leve seu terço, sua guia, seu oricário, qualquer coisa que seja representativo da sua proteção na sua religião. Que seja até sua Bíblia. Vai com ela. Bota ela no seu carro. Passa a cerveja no seu carro para que o Senhor Ogum possa abrir caminhos para vocês nesse carnaval, certo? Somente quem for para a estrada, cruza seu carro com a cerveja do Senhor Ogum e vai na fé com a sua proteção, seus contra-egum, como na sua religião, no que você for, que vai dar tudo certo. Excelente carnaval para vocês. Vamos brincar com fé, com essência, com sabedoria, não perdendo o seu caráter, não perdendo seus valores. O carnaval é para você aproveitar, para você curtir, brincar, que são dias de feriado que você vai estar em casa, que você vai estar tranquilo, ou você brincando nos blocos, nas escolas de samba. E vendo pela televisão também, certo? Vamos que vamos. Vamos a ela logo? Vamos a ela, já que estamos no carnaval? Vamos lá. Oração a Santa Sara Kali. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus, que tu me concedas sorte, saúde e que abençoe toda a humanidade, principalmente no carnaval. Axé. Continuando, né, que eu prometi semana passada, quando eu fiz um levantamento dos Jogos Olímpicos, comparei os Jogos Olímpicos de Inverno com as escolas de samba, certo? E aí eu fiz 6 escolas, né, as 6 primeiras escolas, e agora eu quero terminar, né, a minha promessa. E vamos lá. A Viradouro vai homenagear o mestre Cissa, que, com sua bateria, começou lá no Estácio, nesse período que a Viradouro vai fazer 80 anos. Ele tem 70 anos e 55 anos de samba. Então, ele fez
ele é um mestre da música. Ele foi uma pessoa visionária que ele não pensou na bateria, só aquela bateria estática, passar sem evolução, sem nada. Então, ele evoluiu junto com a bateria e fez a bateria evoluir com os pensamentos, com as novidades. Ele foi criando, ao longo dos anos dele, ele foi criando situações novas para a bateria. E é uma das baterias mais maravilhosas que tem, é a bateria da Viradouro. E aí, isso vai ser mostrado, a vida dele junto com o samba, passando esses anos todos, os 80 anos da Viradouro. Espetáculo, gente, espetáculo. O Carnaval é uma ópera a céu aberto, maravilhosa. Não é você chegar lá e ficar vendo só mulher nua e bunda, não. É você nem veja as rainhas nessas mulheres que ficam se mostrando, não. Veja o enredo da escola, veja o que a escola tentou mostrar, veja as alegorias, o que está sendo mostrado, transformado ali. E agora vem a Tijuca. A Tijuca, essa mulher maravilhosa, Carolina Maria de Jesus. Uma mulher que veio de Minas, foi para São Paulo, catadora de lixo, mas ela catava os cadernos, os papéis, e ela fazia poemas, poesia, fazia música, peça de teatro, nos papéis sujos que ela encontrava pelo meio do caminho. Criou 3 filhos como catadora. E lá pelos anos 60 é que ela foi reconhecida, e aí foi feito o primeiro livro dela. Então, espero que a escola possa desenvolver essa magistratura desta mulher extraordinária que foi Carolina Maria de Jesus. Depois vem a Tuiuti. A Tuiuti vai tocar numa coisa assim bastante da nossa ancestralidade, que é o Ifá de Cuba. Eles naturalmente foram até lá e tentando captar toda a sabedoria, né? Que o Ifá foi dado por Orumilá, foi dado a oportunidade de descobrir através do opelê, que é um tipo de sementes que são jogadas numa correntinha, essa que não é búzios, tá? O jogo de búzios é completamente diferente do opelê. Então, joga-se esse instrumento numa tábua de madeira, tá? E ali descobre-se, como se fossem orientações através dos odus, orientações para, como se fosse uma adivinhação do futuro da pessoa. Mas é uma orientação através dos odus. Então, o Ifá, vamos dizer, veio da África e quase não tem adeptos no Brasil, mas agora, recentemente, de uns anos para cá, tem sido manifestado. É uma corrente diferente do candomblé e em Cuba é bastante comum. Ele reagiu como uma resistência ao sistema ditatorial de Cuba, certo? Então, é o que eles vão tentar mostrar. A Vila Isabel, não preciso nem falar, Em Todos os Prazeres, maravilhoso, Em Todos os Prazeres, vai desmembrar, vai, assim, falar do início do samba, vai falar da Pedra do Sal, das pequenas Áfricas, da Tia Ciata, dos pequenos terreiros, que o samba saiu dos terreiros da época da Tia Ciata, entendeu? E se espalhou pelo candomblé, pelo Brasil inteiro. Então, é um tema assim, bastante estudado, mas que tem muitas facetas para serem desenvolvidas. Espero que a Vila Isabel desmanche-se na Avenida Coitor dos Prazeres. A Grande Rio também vem um movimento muito bonito, que é o movimento dos manguezais lá de Pernambuco, Mangue Beach, tá? Onde aparece Chico Saias e muitos outros. E são as periferias, corresponde à periferia de São Paulo e corresponde às favelas do Rio de Janeiro.
Então, são movimentos que surgem nos manguezais, as pessoas que moram nos manguezais e a sua cultura, a sua música. Então, eles fazendo frente a essa discrepância, a vamos dizer, disparidade que nós temos entre o pobre e o rico, o favelado e o bem-sucedido, e que isso acaba se complementando nas grandes cidades. O interior imigra para a grande cidade achando que ele vai ter uma vida melhor, mas lá ele não bem recebido, e aí ele é contido, aí ele acaba nas comunidades, nas periferias, nas favelas, nos manguezais. Então, essa cultura vai ser mostrada nesse movimento Mangue Beat da Grande Rio. Muita coisa para ser explorada, muita coisa bonita que vai ser mostrado. E, finalmente, o Salgueiro, né, que vai arrastar multidões com Rosa Magalhães. Rosa Magalhães não tem nem o que falar de Rosa Magalhães. Essa mulher historiadora, estilista, sei lá, tudo, de um conhecimento extraordinário da nossa história do Brasil, que desenvolveu em várias escolas de samba. Ela era perfeita, didática. A escola que mais respondeu a Rosa Magalhães foi a Imperatriz Leopoldinense. Ganhou vários carnavais com a didática, com a perfeição de Rosa Magalhães. Mas ela passou por várias escolas e agora o Salgueiro vai fazer essa grande homenagem para ela, que eu espero que seja bem desenvolvida, bem maravilhosa, e que ela era uma pessoa tão humilde que ela fazia um carnaval maravilhoso e ela vinha na alegoria mais simples possível. Uma senhorinha que ela vinha como o mais simples folião, ela vinha numa alegoria mais representativa do povo, ela era onde ela vinha. Gente, eu espero que vocês vejam tudo isso maravilhoso, com os olhos de ver, com os olhos de história, com os olhos de uma ópera, porque o carnaval das escolas de samba é grandioso, maravilhoso. Um excelente carnaval para vocês. Vamos ver o tarô, o que o tarô vai falar para essa sua semana de carnaval, certo? Semana de 15 a 21, ok? De 15 a 21. Vamos ao Osho? Vamos ver o que o Osho vai falar da sua energia para o carnaval. Você vai escolher turmalina negra ou ametista, ok? Quem é a minha mesa, né? Que vocês já sabem, né? É a Dona Maria Mulambo, que está aqui de preto, e a Dona Maria Padilha, que está aqui de vermelho, certo? Padilha, Mulambo, ametista, turmalina negra, ok? Vamos começar por quem? Dona Mulambo. Vamos lá, porque o baralho da Dona Mulambo está aqui. Então, você vai precisar de coragem, que é o 8, que é justiça também. Você está reprimido e está em busca de quê? Da completude. Então, muito bom. Olha só, você está num período de repressão. Então, muita coisa aconteceu com você e essa semana você está até com cabeça cheia, não está pensando em carnaval, não sabe nem o que vai fazer ainda no carnaval, nem se vai comer. Tão reprimido, tão preso, pressionado que você está. Só que, como você está no controle, isso é uma carta de controle, você está controlado, você está se controlando, você está fazendo de tudo para mostrar uma coisa que não é, que você não está sentindo, mas ao mesmo tempo você também está tomando coragem para quê? Para começar um ciclo novo. Esse ciclo novo é o mundo, é a melhor carta do tarô, é a melhor carta do baralho. Então, é a completude, é o 21, é começar novo ciclo. Então, pode ser que seja uma semana que você saia do ostracismo, da repressão, para o mundo, para começar novo ciclo. Então, já mostra que vai ser uma excelente semana, pelo menos de conscientização. Não vou botar o tarô agora, não. Vamos primeiro, baralho da Dona Mulambo. Então, vamos lá. Baralho da Dona Mulambo, o que está dizendo? Os peixes, o trevo, o sol, a estrela, a torre, o coração e o homem. Então, o homem saiu aqui. Então, olha só.
Um homem, se saiu a figura, eu vou começar pelo homem, certo? Um homem que está destruído no coração, ou com o coração destruído, mas está passando por isso, que faz parte de um karma, ou a cura dele espiritual, a cura dessa pessoa emocional, e vai ser para bom. Isso que ele está passando, essa destruição no coração, é ótimo, porque essa pessoa está se esclarecendo, porque está vindo de uma situação também na vida dele infeliz ou com dificuldade ou desafios. Então, verdadeiros desafios, que é o trevo, obstáculos na vida material, que é os peixes, principalmente de dinheiro. Então, obstáculos materiais fizeram com que essa pessoa esteja completamente destruída e ainda destruída no coração. Então, essa pessoa está passando um revés, é uma situação difícil, mas que vai ter no final um aprendizado sobre isso. Por isso que a cura da estrela. A estrela e o sol, duas cartas da espiritualidade dizendo que isso tinha que acontecer com essa pessoa. Não tem jeito. Faz parte do aprendizado dessa pessoa. Então, nesse momento, quando a pessoa está passando um perrengue, a pessoa não lembra ou não associa que aquilo ali foi bom. Mas depois, passado um tempo, a pessoa vai entender que aquilo ali foi até um livramento. Porque aquilo que às vezes a pessoa queria não ia ser bom para aquela pessoa. Então, foi bom ter passado por aquela situação que a pessoa, pelo menos, aprendeu o que tinha que aprender de uma forma dura, sim. Com uma dor, sim. Mas tudo que vem com dor vem de aprendizado. Você poderia aprender sem dor, mas, infelizmente, as pessoas não pensam assim. Então, vamos lá. As montanhas, o trevo no trevo. Olha, o babado foi forte para essa pessoa, hein? O espelho, a cruz, o perfume, os caminhos e o sol, que o sol repete. Então, vamos lá. Então, o sol no homem. Então, esse homem está se esclarecendo. Ele está até mostrando que está bem, mas por dentro está ferido. É o coração dele que está ferido, magoado, chateado. Mas vai ter caminhos abertos. Depois desse esclarecimento para ele, vai ter caminhos abertos e vai ter, vamos dizer, uma situação de que ele, quando ele olhar para trás, ele vai agradecer tudo isso que passou. Porque são períodos de mágoas, tristezas, chateações que ele passou, mas que valeu o aprendizado. Isso fez com que ele mudasse também. Fez com que ele olhasse para dentro de si. O espelho é você olhar para dentro de você. Porque às vezes a pessoa fica olhando tanto para fora que não vê o que está dentro. E aí olha para a sua essência, olha para as suas mazelas e aprende, se livra das mágoas, principalmente que tem estrela. É uma cura emocional que essa pessoa também passou. O trevo no trevo, obstáculos pesados junto com a montanha, de verdadeiros desafios que essa pessoa passou. E não só materiais, como de dinheiro. Que o peixe é dinheiro. Ok? Vamos ver agora o que o tarô vai falar para essa pessoa. Opa, a justiça. Opa, a lua, os enamorados, a força, a temperança, o hierofante e o julgamento. Beleza, perfeito. Tá vendo? Fechou com chave de ouro com tarô. Olha que beleza. Nem vou começar aqui pelo homem, não. Aqui. Eu não disse que ele passou verdadeiros desafios? Olha, papéis, até a justiça correu para essa pessoa. Problema de papéis e justiça e envolvendo dinheiro. Ele passou situações bem difíceis que a lua foi ao fundo do poço, mas ele não perdeu o que faz. Ele perdeu noites de sono por causa dessa situação difícil, mas nessas noites de sono ele lembrava aqui do relacionamento. Então é sinal de que esse casal
enamorados, esse casal está separado. Então, ele perdeu noites de sono pensando nos momentos bons e alegres que ele passou com essa outra pessoa. E esses momentos fizeram com que ele superasse essa dificuldade que ele passou monetária, de dinheiro, de justiça, de papéis, toda essa chateação que levou ele ao fundo do poço. A temperança está dizendo que está dando a ele mais uma cura espiritual, a temperança, a cura espiritual, está dando equilíbrio, está dando coragem para ele ter equilíbrio nesse relacionamento, que vai ter caminhos abertos até para uma situação mais fortalecida e ele vai renascer das cinzas. Quer dizer, toda essa dificuldade que esse homem passou, através do sol, vai ter tanto esclarecimento que ele vai renascer das cinzas. Aquilo que se dava por morto, ele vai recuperar. Pode até recuperar a situação difícil que ele passou, financeira, monetária, pode ser uma situação de papéis ou de justiça, mas o que é certo aqui, se vai ter um relacionamento, que vai ter até uma situação de matrimônio, ou um enlace, ou alguma coisa fixa, né? Algum anel, alguma aliança, ele está se controlando e temperando, se equilibrando para chegar até a outra pessoa fazendo justiça do que a pessoa merece. Caramba, um espetáculo! Então, é isso mesmo. Ele veio de um período de repressão, ele está ganhando coragem, que é a força que ele está ganhando coragem com a força, para ele começar o quê? Novo ciclo. O mundo. A melhor carta do tarô. Excelente, excelente, excelente. Não tinha coisa melhor para se passar nessa semana. Então, ó, uma semana que essa pessoa vai passar, pode ser reclusa de carnaval, ela pode estar passando reclusa, mas tudo dentro dela não parou, tudo dentro dela está movimentando. É temperança, é a estrela, é equilíbrio, é o espelho. Tudo isso está fazendo essa pessoa, vai fazer essa pessoa repensar a vida dele ou dela, certo? Vai repensar. Toda essa dificuldade que essa pessoa passou, está deixando para trás e aí vai pensar melhor para tomar uma decisão de equilíbrio, de fé, de coragem para uma vida nova, um ciclo novo que é o mundo. Excelente! Querido, ou querida, um excelente carnaval, excelente, se você vai fazer isso em casa ou se você vai fazer isso na viagem, que você tenha as melhores proteções do mundo, que os seus mentores espirituais, que o seu anjo da guarda, na sua fé, na sua religião, possam te proteger e te dar todo o esclarecimento que você merece nesse carnaval, ok? Excelente, excelente tomada de conhecimento, excelente tomada de situação, ok? Beleza pura? Vamos para o montinho da ametista? Para quem escolheu agora Dona Padilha, vamos ao Osho. Indo com a correnteza, o sol, que é a inocência e receptividade. Excelente também. Então, essa pessoa está receptiva, que é a Rainha de Copas, certo? A Rainha de Copas é das melhores cartas, corresponde à imperatriz. É a mulher acolhedora, é a mãezona, é a que tudo recebe, é a que tudo dá, é a que entrega com todo o seu... às vezes ela entrega mais do que recebe. É a Rainha de Copas. Ela está se esclarecendo com o sol, porque ela é a inocência, é a pureza da criança, do animal, mas ela está deixando levar, quer dizer, ela não está resistindo, ela está indo com a correnteza. Indo com a correnteza é o As de Copas. Então, o As de Copa é o transbordar da taça. Então, ela que é a mulher receptiva, acolhedora, a taça dela vai transbordar e ela vai dar isso para quem está precisando ou quem esteja necessitando, e até para ela mesma. Ametista, tá? Vamos nós, lá. A mulher, os lírios, a chave, o sol, o buquê, o urso e a árvore. Excelente. Então, saíram logo os dois personagens, a mulher e o homem,
que é o urso, corresponde ao homem, que corresponde no tarô ao imperador. Uma pessoa difícil, inflexível, que tudo tem que passar pelas mãos dele, vamos dizer, não dá o braço a torcer, é orgulhoso, é ciumento. Então, este homem e esta mulher estão vivendo um karma. Então, estão cumprindo um karma. Então, é um relacionamento que vem de outras encarnações para ser cumprido nessa encarnação, nesse karma. Ok? Mas é mérito, é merecimento. Então, os dois se merecem. Então, é por isso que é esse karma. Só que eles estão, no mínimo, separados, porque estão em busca de uma solução. Certo? Essa solução está sendo esclarecida pela espiritualidade. A espiritualidade, já que é um karma, já que é de outras encarnações, que é árvore, então é uma coisa que envolve muito sentimento. E o sol é muito sentimento. Sentimento, pureza, tranquilidade. E os lírios é dado por quem? Pela senhora Oxum. Então, é um relacionamento kármico, tá? Que vem de outras encarnações, para cumprir e fechar nessa. Está tendo grandes oportunidades dadas pelo sol e pelos lírios. Tem pureza, tem afetividade, tem amor sincero, tem ingenuidade. E não sei nem por que estão separados. Mas alguma coisa aconteceu que a gente não sabe que possa ter separado esses dois. Vamos ao segundo baralho, que é o das mandalas. Opa, o coração. Então, mostra que tem muito sentimento. A serpente, o livro, a cruz, o jardim, a criança e os lírios. O lírio repete. Então, ó, prova que é trazida pela espiritualidade, trazida pela senhora Oxum, é um relacionamento que tem muita pureza, muito sentimento e também tem muita prosperidade. É um sentimento perfeito, é um relacionamento que tem prosperidade para esse casal. Então, eles vão ser prósperos e vão ajudar muitas pessoas em torno deles. Outra, tem um segredo que vai ser desvendado. Um segredo a ser desvendado. Por isso que precisa ter uma conversa uma conversa, um encontro de um relacionamento, precisa ter um encontro, uma conversa séria, porque tem um segredo para ser desvendado. Eles estão passando o pão que o diabo amassou, então estão vindo de mágoas, tristezas, chateações, mas é vitória no final. Vai recomeçar. Se estão separados, vai ter recomeço. É a criança. E tem pipoca, né? Vai estourar pipoca, que é fogo no parquinho. A serpente, ó, muito coração, muito desejo que envolve esse casal. Muito desejo, coração ardente. Aí, a serpente, certo? Uma outra interpretação também quem sabe que eles também vão se curar de uma traição. Que a serpente também pode ser traição. Quem sabe que vai ter cura nessa traição. Quem sabe que esse segredo, a pessoa vai se explicar o que houve dessa traição. E por que ficou nesse afastamento tanto tempo. Porque aqui mostra, tem um afastamento de muito tempo. Só cartas altas, 20, 30, 26, 24... Quer dizer, cartas que remetem a um período de longo afastamento. Vamos ao tarô das bruxas? O diabo, o sumo sacerdote, a imperatriz maravilhosa, a estrela, os enamorados, o mago e a sacerdotisa. Então, ó, como eu disse, eu não disse que tinha um segredo? O livro e a sacerdotisa é um segredo. Tem um segredo para ser desvendado. Por isso que eles precisam se encontrar para ter uma conversa séria. Então, este relacionamento vai ter um início, que é o mago. Então, ou os dois, ou um, está usando de toda a estratégia possível para depois se comunicar ou convidar para uma saída, para uma conversa, alguma coisa assim. Um dos dois ou os dois tem os 4 elementos na mão, quer dizer, já tem conhecimento da situação
do que aconteceu, se é que vai ter uma reconciliação, vai ter recomeço. Então, esse encontro, esse relacionamento, precisa desse encontro para ter o quê? Um recomeço, uma reconciliação. E a sacerdotisa é ponto-chave para isso, que é o tal do segredo que precisa ser revelado. Eles estão passando por uma cura emocional, no meio do jogo a estrela. Então, há uma cura emocional, ou eles estão feridos de outros relacionamentos e agora eles estão sendo curados. Principalmente a imperatriz. A imperatriz, e vai ter o quê? Um relacionamento. Vai ter um relacionamento firmado, um matrimônio, um enlace, uma aliança. Agora é para valer. Se isso começou assim como uma brincadeira, ou começou com uma amizade, ou começou com sem um crush, vamos dizer, um ficante, uma coisa assim, sem compromisso, agora vai ter um compromisso. Então, por quê? Os dois descobriram que sentem falta, que um precisa do outro e que um seria importante na vida do outro. E o diabo é o quê? Sexo. O diabo é a serpente. Confirma que esse coração está fogoso. Fogoso. Ok? Beleza pura. Então, se eles se têm... E outra, o diabo também é uma ligação, eles têm uma ligação extraordinária, por isso que é kármico. Então, essa ligação que eles têm de outras encarnações, eles têm uma ligação energética, espiritual, além das pessoas comuns. Por isso que ele nunca, se vieram e voltaram, ficaram entre e sai, nunca houve uma separação definitiva, porque eles têm um elo de outras encarnações. Por isso que veio nessa, para cumprir esse karma, fechar um padrão, fechar um ciclo. Fechar um ciclo. Então, ó, semana excelente, semana de olhar para dentro de si, de chegar às conclusões, semana de se curar, semana de, vamos dizer, de perdoar, semana de esclarecer, semana de se encontrar, de falar a verdade, de ser sincero, de ser o mais puro possível, entendeu? Sem malícia nenhuma. A malícia que tiver é só para o sexo, que aí vai satisfazer os dois e tá tudo muito bem, ok? Beleza pura, excelente. Então, ó, tudo a ver com essa semana com o Osho. Ou os dois, ou um dos dois, tá deixando a vida levar, que é indo com a correnteza. É sinal de que tá deixando a água fluir, tá deixando as coisas acontecerem, tá esperando o momento certo, que é o mago. Isso, a pessoa está receptiva. É o coração. É o coração dessa pessoa que está receptivo. Esta mulher que está coração receptivo é a imperatriz. 2 cartas da mulher é a imperatriz. Então, ela está receptiva e acolhedora. Com o quê? Pureza. A inocência é a pureza. Então, que os dois estejam receptivos, que os dois estejam puros, que haja perdão, que haja conforto, que haja finalização de dores, de mágoas, tristezas, para que eles possam começar um ciclo novo e partirem para esse matrimônio ou essa firmeza de relacionamento. Ok? Maravilhoso, maravilhoso. Show de bola, um espetáculo. Não tem nem o que acrescentar. Desejo uma semana maravilhosa de esclarecimentos, de conforto, de tomada de decisões desse casal e que tudo corra bem para eles. Tudo corra bem para eles e tudo corra bem para todos vocês que estão nesse momento me assistindo. Agradeço imensamente. Espero que vocês tenham gostado da minha performance, das minhas mudanças, das minhas orientações, das oferendas, que o povo cigano possa proteger vocês todos nesse carnaval, que os Exus estejam com vocês, certo? Que todos os Exus de vocês estejam com vocês, protegendo vocês dos quiumba, dos eguns, das coisas negativas que possam ocorrer nesse carnaval.
certo? Vão com as oferendas, façam as oferendas de vocês e vão com as proteções de vocês para onde for. Mesmo que fiquem em casa, acidentes também ocorrem dentro de casa. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.